Hoje, 21 de julho de 2023, estamos abrindo os nossos trabalhos dessa sexta-feira e vamos invocar o Criador com a nossa prece habitual. Ó eterno e supremo Criador de todas as coisas existentes no reino universal, cujo poder suplanta todos os poderes, cuja força é a coluna que sustenta o grande e poderoso templo das leis. Neste momento, nos reunimos em teu nome, a fim de evocar a tua presença entre nós e também te pedir que nos concedas o direito de nossas mentes serem tocadas e iluminadas pelos raios resplandecentes e supremos de tua eterna e absoluta sabedoria. Imploramos isso, Senhor, porque desconhecemos ainda o poder existente em nós. E porque o desconhecemos, é que nos sentimos sem a autoridade precisa para solucionar os graves problemas que nos afligem e nos deixam impotentes no vasto campo universal. Vem até nós, Senhor, e derrama sobre nós o bálsamo suavizante e curativo de todas as enfermidades, tanto do corpo como da alma. Ensina-nos, Senhor, a libertarmos-nos de todas as mazelas que nos infelicitam no vasto campo material. Toca as nossas frontes, a fim de que possamos melhor compreender as tuas leis e por elas nos regermos. Ilumina as nossas inteligências, as nossas consciências e as nossas razões, para que possamos caminhar sem tropeços nem quedas, no caminho que leva à tua eterna e absoluta majestade. Ensina-nos a conhecer as leis, Senhor, para que possamos equilibrar-nos na grande concha da tua justiça, eterna e absoluta. Tira de nossos pensamentos e dos nossos corações, com o teu absoluto poder, todos os sentimentos de ódio, de orgulho, de vaidade, de inveja, de egoísmo e de vingança, e enche-os, Senhor, de toda a bondade, justiça e amor. Ó Supremo Criador Universal, vem até nós neste momento em que estamos reunidos em teu santo nome e conduzi-nos, Senhor, pelo verdadeiro caminho do bem, para que, futuramente, as nossas almas buriladas pelas leis, escoimadas pelos direitos morais, possam atingir, através da longa jornada das encarnações, ao teu reino de paz, de harmonia, de amor, de verdade e de justiça. Confiamos, pois, ó Senhor de todas as coisas, da tua presença entre nós, e temos plena certeza de que, ao nos retirarmos deste templo, obra de teu supremo poder, estaremos curados, completamente curados de todos os males que nos infelicitam, quer na parte material, quer na parte espiritual. E como confiamos na tua presença entre nós, Senhor, a ti agradecemos com os corações limpos e os pensamentos puros, a graça que nos concedestes. Pedimos, pois, mais uma vez a ti, ó Senhor, que nos conduzas ao teu soberano reino de sabedoria, de força e de amor, onde impera a sublime e eterna perfeição. Que assim seja. E assim, em nome do grande arquiteto do universo, Deus Todo-Poderoso, estão abertos os trabalhos virtuais da loja exotérica Sebedisto Trevo Sagrado, subordinado ao culto secreto da Ordem Maçônica do Grande Círculo Branco, invocando neste momento a presença de nossos mentores espirituais e a diretoria espiritual e astral desta loja, bem como os guias, protetores e trabalhadores de todos os presentes, para que deem cobertura aos nossos trabalhos. Trabalho, a, dire... a diretoria espiritual e a diretoria material do Trevo. Bom, o nosso tema de hoje é corpo físico, sua finalidade para a alma. E nós vamos iniciar aqui o corpo físico, né? O que é que nós comumente escutamos, né, sobre o corpo físico? Algumas religiões trazem o corpo físico como algo que é sinônimo de pecado, né? Símbolo de imperfeições e de vícios.
outras colocam o corpo físico como algo que relacionado ao karma especificamente, né? Que nós encarnamos para pagar as nossas dívidas, os nossos karmas. E aí nós vamos aqui, meus irmãos, para a, a planificação divina, para saber, para vermos o que é que ela nos oferece a respeito disso, para que nós possamos conversar a respeito. Antes da planificação aqui, vamos contextualizar o corpo físico. Acredito que para que a gente possa saber a finalidade da alma, nós vamos precisar, pode deixar aqui, nós vamos precisar contextualizar o corpo físico, né? Então, como nós já sabemos, nós somos uma trindade, nós que estamos aqui encarnados somos uma trindade, e temos o espírito, né, centelha divina, temos nós, alma, e temos um corpo físico, né? Então, o nosso tema é por que precisamos de um corpo físico? Nas doutrinas que eu escuto, nas coisas que vejo, inclusive na televisão, no YouTube, muitas vezes as pessoas enaltecem muito a alma, né? Então a gente se pergunta, a alma, o astral, a parte espiritual, e, ao meu ver, menospreza um pouco a questão material, como se fosse de menor importância. E aqui a gente vai ver nós vamos ter aqui algumas informações para que a gente possa reformular esse pensamento que nós temos a respeito do corpo físico, né? Bom, aqui nós temos a alma, nós temos o corpo físico, e é bom que a gente registre a questão dos chakras, né? Nós temos os chakras, são centros de força, pelos quais o espírito se comunica conosco, alma, e também com o corpo físico. Então, essa relação é muito importante para a gente entender a importância do corpo físico. Bom, agora nós vamos passar para a planificação. Só um instantinho, meus irmãos, que eu estou precisando aqui da ajuda dos universitários. Pronto. Bom, meus irmãos, nós conhecemos aqui a nossa planificação divina, né? E ela nos diz o seguinte, que mostra o início da criação da vida, né? Que o absoluto, ele manifesta suas energias, né? Em vibrações mais ele diminui a sua vibração, né? Formando a matéria, e na evolução, na involução, e quando chegamos aqui na parte material, nós vamos fazer o retorno ao Pai, né? A evolução. Então, nós vamos compreender aqui o seguinte: tudo faz parte da necessidade. Antes de falarmos da obra homem, nós precisamos falar da obra planeta, né? Houve uma necessidade, quando há uma necessidade de se povoar um planeta, de que haja vida nele, não só hominal, mas vegetal, mineral, animal, né? Então, Deus, o absoluto, né, faz com que essa vibração diminua e começa-se a formar dentro do planeta que assim foi determinado. Então, nós vamos passar pelo plano mineral, o plano vegetal, o plano animal, né? E aí nós vamos viver muitas experiências, mas aqui, para a gente sintetizar, o que importa é que estão sendo trabalhados aqui nossos centros de força, que nos permite entrar em contato e nos desenvolvermos, né? Então, aqui os centros eles estão de forma difusa na natureza, e a partir do vegetal começa a haver uma individualização. E cada vez mais vai subindo para o animal, essa individuação vai continuar acontecendo, e aqui, quando surge o reino hominal, que é o que mais nos interessa, é que a gente vamos fazer nossos comentários. Então é o seguinte, houve a necessidade agora, né, de estarmos aqui no planeta, nós passamos aqui, estamos aqui, no caminho de volta a Deus. O que significa o caminho de volta a Deus, né? O caminho da evolução.
Então, evoluir aqui para nós poderia ser descondensar as nossas massas, né? Seria voltarmos para o Pai de forma mais sutil. Então, nós estamos sutilizando o nosso corpo, nós estamos sutilizando o nosso ser, porque aqui no mineral e no vegetal também existe o plano astral, e nós estamos vivenciando tudo isso. Quando nós chegamos aqui no corpo físico, nós vamos ter uma alma individualizada. O espírito forma a alma e o corpo físico. Então, aqui nesse momento, nós começamos o nosso caminho como hominídeos. E a primeira lei é a lei da necessidade. O primeiro degrau que nós vamos subir para a evolução no reino nominal é o degrau da necessidade. Por quê? Porque precisamos ser impulsionados ao progresso, à evolução. E a necessidade digamos assim, como já foi dito em alguns momentos, é a mãe das invenções, né? Nós poderíamos dizer que a necessidade é a mãe da evolução. O ser humano, quando tem necessidade, ele começa a ter vontade de superar aquela necessidade. Então, nossa necessidade naquele momento eram as mais básicas, né? Nos alimentarmos e sobrevivermos diante das intempéries da natureza, né? Tínhamos uma aparência bem diferente da que temos hoje e estávamos aqui nos adaptando ao planeta Terra. Acho interessante que a gente possa fazer aqui uma reflexão, a seguinte: muitas vezes, como eu falei antes, a questão do plano do corpo material, do nosso corpo físico, ele é um pouco menosprezado, principalmente na área religiosa, né? Como eu já disse, sinônimo de pecado, sinônimo de imperfeição. Mas aqui, meus irmãos, nós começamos a perceber o seguinte, que o corpo físico, ele é o nosso instrumento de evolução. Sem ele, não haveria evolução. Por quê? Porque nós aqui fomos criados almas ignorantes. Então, a nossa mente, a mente que nós temos aqui em alma, corresponde ao cérebro que nós temos aqui em corpo físico. Quando nós fomos aqui criados, nós estamos, por exemplo, agora no plano que nós estamos, que é o plano da verdade, que já temos certa consciência e certa capacidade de inteligência e de sensibilidade. Nós não tínhamos isso. Então, para que esses centros de força fossem desenvolvidos, havia necessidade de estarmos numa vibração, de estarmos vivenciando experiências numa vibração condizente com a nossa vibração espiritual, que era essa aqui, naquele momento, como essa que nós estamos vivendo hoje, né? Então, é uma necessidade o plano material. E aqui, a primeiro degrau já está nos orientando a respeito disso, né? Então, nós vamos evoluindo, porque começamos a ter a vontade de sanar a fome, a sede, a proteção, né? A procriação, e aí vamos desenvolvendo aqui os degraus da evolução que correspondem aos nossos centros de força. Bom, só um momento, meus irmãos. Bom, uma outra reflexão que eu gostaria de fazer aqui, meus irmãos, é a seguinte. Quando nós chegamos aqui, nós chegamos por uma necessidade do planeta. Nós nós somos parte de uma obra chamada Obra Planeta, né? A obra Homem faz parte da obra Planeta, que por sua vez faz parte de uma obra chamada Sistema Solar, Galáxia e por aí vai. Então, quando nós temos essa informação aqui que nos é trazida, nós começamos a ver que não há privilégio para o ser humano. O ser humano é tão importante quanto qualquer outro ser da natureza, e todos os homens são igualmente importantes. Então, aqui nesse momento, eu entendo que abre aqui um canal para que a gente possa sentir e compreender a importância da fraternidade, da comunhão, né? Da amizade, dos bons sentimentos em relação uns aos outros.
né? Porque, diferentemente de outras tradições que nos trazem, por exemplo, o ser humano surgiu, e quando ele surgiu, Deus fez o paraíso perfeito e deixou para o homem explorar. Ele é o dono do planeta. Então, eu acho que isso nos inflama o nosso ego. E nós começamos a, desde aquele momento, entre aspas, né, desde dessa ideia, de concepção dessa ideia, que vai nos passando o nosso inconsciente, a gente vai registrando e reproduzindo, de que nós somos mais importantes do que tudo na natureza. E que a natureza, o planeta, foi feito para o nosso bel prazer. Não precisamos respeitá-lo, ele está aí para nós explorarmos. E se for do sexo masculino, as mulheres estão aí para serem exploradas. Então, faço essa reflexão porque acho, para mim, foi muito importante. Então, diferentemente dessa concepção, nós temos essa outra que nós acabamos de falar, né? O ser humano, não há privilégio para o ser humano. Nós somos todos iguais, né? Inclusive, o nosso mestre Caboclo Pé da Rocha, ele nos diz o seguinte: a vaidade é todo mal e consequência de todo sofrimento. Então, eu acredito que quando iniciamos a nossa compreensão de Deus e da natureza de uma forma egóica, orgulhosa, cheia de vaidade, isso nos vai trazer muitos problemas, porque vai criar um terreno fértil para que nós venhamos a alimentar outros e outros vícios, né? Porque nós temos a vaidade, temos os seus filhos diletos, que é o orgulho e o egoísmo, né? E, como eu falei, tantos outros seguindo. E a gente pode também confirmar, gente, irmãos, essa reflexão através do exemplo do Mestre Jesus, né? Quando ele dizia que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas sim para servir, né? Então, uma pessoa que tem uma consciência nesse nível de elevação, ele compreende que ele está aqui para servir. A nossa finalidade é servir. A finalidade da alma é compreender que faz parte de uma obra divina. Mas ele não tem privilégios. Isso é muito importante para que a gente possa compreendermos a importância, a necessidade da humildade, né? Da fraternidade, da comunhão. Eu acredito que esse pensamento nos traria um pensamento mais pacífico e menos bélico do que nós estamos tendo hoje, né? E ainda, fechando, concluindo esse pensamento, o psicólogo Abraham Maslow, ele nos diz o seguinte: num certo sentido, apenas os santos são a humanidade. Essa frase, eu entendo com essa frase que ele quer mandar uma mensagem de esperança para a gente. Não é que os santos tiveram privilégios. Quando ele fala santo, santo de todas as tradições, né? Homens que conhecem a finalidade do ser. Por isso, fica mais fácil entendermos a finalidade do corpo, né? Como instrumento para o nosso desenvolvimento, mas nosso desenvolvimento físico, psíquico, espiritual, moral, né, intelectual, ou seja, até que nós venhamos a sermos um homem integral, um ser humano integral, né, que se vê integrado a tudo mais à sua volta. Então, meus irmãos, fazendo um resumo do que falei até agora, então a finalidade do corpo, ela se resumiria em dois momentos. Primeiro, lembrarmos da importância da obra Planeta, né? Então, qual seria a finalidade do corpo físico? Contribuir para a evolução do planeta através da descondensação de suas massas. Porque nós, seres humanos, temos os nossos centros de força mais individualizados do que os outros seres. Então, quando nós encarnamos e ocupamos esse instrumento aqui da Mãe Natureza, que o corpo físico é um universo em miniatura, tem todos os componentes da natureza do universo, nós trabalhamos mais rapidamente essas energias que estão em nós do que, por exemplo, o vegetal, o mineral e o animal, certo? Então, nós contribuímos para a evolução do planeta porque estamos contribuindo para a descondensação de suas massas. Em relação à obra homem,
Qual seria a finalidade? Proporcionar a evolução da alma através do desenvolvimento dos seus centros de força e de suas forças psíquicas correspondentes, né? Porque o ser humano, melhor dizendo, o centro de força, ele, ele nos dá a condição de, quando ele está em desenvolvimento e já, como no caso do nosso caso, né, já bem adiantado, nós começamos a perceber e já temos as informações que o centro de força ele tem os órgãos correspondentes a cada um deles. E além desses órgãos correspondentes, suas ações, suas forças psíquicas, né, suas habilidades. Então, esses degraus que nós vamos subindo, né, é que nos dão cada vez mais a compreensão do que somos, do que estamos fazendo aqui. Um minuto, meus irmãos, deixa eu pegar aqui um outro momento. Bom, meus irmãos, hoje a ciência, né, já nos informa que o nosso corpo físico tem, em média, 10 trilhões de células, ou seja, é um, é um ser, é um, é um ser muito complexo, né? Com muitas habilidades, com muitas qualidades, né? Mas a matéria física, essa matéria condensada, ela não se encerra em si. Apesar de ser uma matéria condensada, ela não se encerra em si. Por que eu falo isso, meus irmãos? Porque a própria ciência já nos diz o seguinte, já nos mostra que com o estudo material do nosso corpo, nós podemos alcançar os níveis mais sutis do nosso corpo, chegando aos poucos ao plano astral, ao plano espiritual. Se não vejamos a foto Kirlian, é um exemplo disso. As nanopartículas, né, estudadas pela nanociência, a experiência do cientista japonês Masaru Emoto, quando ele estuda a vibração da nossa voz, né, nos objetos, e cada vez mais nós vamos tendo exemplos de que, estudando o corpo físico, a ciência começa a perceber o quanto quanto as suas qualidades, as suas habilidades são profundas e amplas. Inclusive, a própria ciência diz que nós utilizamos, alguns dizem 10%, outros dizem 14% a 15% da nossa capacidade cerebral. Nós sabemos que quanto mais avançamos a nossa capacidade cerebral, mais o nosso corpo se adequa para que ela possa se expandir cada vez mais. Então, a ciência oficial ela está descortinando, né, o plano mais sutil e nos confirmando, aos poucos, a existência do plano espiritual. Nós temos também o nosso próprio corpo físico, né? Porque nosso corpo, ele tem, através dos sentidos, ele nos dá a condição de nós percebermos a atmosfera, o que está acontecendo à nossa volta, se está fazendo frio, se está claro, se está escuro, mas tem um outro componente nosso, que a maioria aqui percebe muito bem, que é a questão da mediunidade. Mesmo sendo esse corpo denso, nós podemos ver com os olhos da alma os desencarnados. Nós podemos ouvir, nós podemos psicografar, nós podemos pintar coisas, né? Pintar quadros. Então, existe esse corpo, ele nos dá uma condição de haver uma ligação com a alma, né? Isso é cada vez mais comprovado, né? Alguns exemplos dessa manifestação de mediunidade é que quando nós temos informações do plano espiritual, como a psicografia que nós estamos fazendo agora, quando essa psicografia chega, como movimenta o sentimento das pessoas, como toca as pessoas, né? E isso é feito através do corpo físico, né?
Então, por que eu estou dizendo isso, meus irmãos? Para que a gente possa refletir, porque fica no nosso inconsciente a ideia de que o nosso corpo físico é algo carregado de pecado, que deve ser escondido, que deve ser desprezado algumas vezes, né? O que importa é o espírito e o corpo não importa. E não, não, pelo contrário, tudo importa. E tudo é relativo, né? O corpo físico que nós temos, ele é relativo ao nosso grau de desenvolvimento, de evolução. É dele que nós precisamos. E a ele nós precisamos dar atenção em suas necessidades, mas guiados pela inteligência, pela sensibilidade que temos hoje, a compreensão de mundo que nós temos hoje, né? E ainda, para concluirmos o nosso pensamento, a questão dos sentimentos. Os sentimentos, eles foram chegando até nós através do desenvolvimento físico. Inclusive, eu peço permissão amanhã, ou ainda nesse final de semana, no nosso grupo, né, do WhatsApp, que nos foi enviado por um irmão desencarnado sobre do surgimento da sensibilidade no planeta através do feminino, né? Então, meus irmãos, nós podemos, encarnados, mesmo que não tenha mediunidade, nós podemos saber o que se passa dentro do nosso irmão, na alma, olhos nos olhos. Por que que os pais, principalmente as mães, dizem que nunca sentiu um amor igual? Porque passou pela experiência do parto. Nós precisamos dessas experiências para acender, para estimular os nossos sentimentos, os pensamentos, certo? E ainda mais um exemplo, uma pessoa que não enxerga, um deficiente visual, ele não enxerga, mas como ele pode saber que quem está chegando? Às vezes até o grau de sentimento da pessoa que chega e com os instrumentos que temos que ele tem, de que ele é dotado. Então ele é muito complexo, ele é realmente uma maravilha da natureza, né? E nós temos muito que agradecer por essa bênção, que nos dá a condição de evolução. Mas termos, ao deixá-lo, nós vamos ter que deixá-lo, termos a serenidade, a tranquilidade e a gratidão de devolvê-lo à natureza e partimos para o plano espiritual, deixando aqui as impressões que tanto podem nos atrapalhar no plano astral. Porque quando nós levamos essas impressões, as impressões do prazer, né, dos instintos, então nós acabamos nos identificando muito com o plano material e isso nos prejudica espiritualmente na nossa evolução. Então, meus irmãos, eu vou deixar aqui a nossa última reflexão, tomando como exemplo ainda essa ligação nossa com o corpo físico, que podemos transmitir o que a nossa alma sente, o que a nossa alma é, através, por exemplo, de um abraço, né? O que significa um abraço para nós? E a gente vai escutar essa música como forma de reflexão. Vale? Vocês estão ouvindo a música? Não? Não. Só um instantinho. Como é, Wesley? Só um instantinho, gente. Vou pedir ajuda dos universitários aqui. Estão ouvindo? Estão ouvindo? Não. Não estou ouvindo. Mal, Um minutinho. entrecortado. Eu pedi aqui a ajuda de um universitário aqui. Ver se a gente consegue escutar. Mas vocês conseguem ver? Conseguimos. Pronto. Se conseguimos ver a letra, já nos ajuda muito em nossa reflexão. Desculpa. Ok?
Eles não estão escutando? Sim, a senhora está falando, estou ouvindo do mesmo jeito. Eles deveriam estar ouvindo sua voz. Sim, não tem importância, não. Seguindo o áudio que vem aqui. Ah, sim. Será que é alguma coisa aqui? Será que é alguma coisa aqui? Não? Não, não. Vocês estão ouvindo, gente? Ouvindo um pouco. Ah, um pouco. Mas vamos olhar a letra, então, tá certo? É dentro de um abraço. É dentro de um abraço, pro solitário, pro carente. Dentro de um abraço é sempre quente, quente. Tudo que a gente sofre, num abraço se dissolve. Tudo que se espera ou sonha, num abraço a gente encontra. O silêncio que se faz, um amor sem compromisso. E quem vive dentro de um abraço, tudo mais já está dito. Na chegada ou na partida, na manhã de sol ou noite fria, na tristeza ou na alegria, por alegria, Pronto, meus irmãos. Então, aqui nós concluímos o nosso trabalho, mais uma vez, agradecendo a oportunidade, a diretoria espiritual, a diretoria material, né? E um abraço fraterno a todos. Obrigado, Márcia. Você pode tirar a tela. Estamos fazendo isso. Só um momento. Interromper. É aqui do lado, interromper. Pronto. Pronto, meus irmãos. Não precisa tirar, não. Bom, obrigado. Obrigado a você, Márcia, pelo trabalho. Muito obrigado mesmo. Vamos encerrar essa parte dos trabalhos e depois a gente abre o espaço para as perguntas ou ampliação do que foi falado, que foi trazido por nossa irmã Márcia. Então, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus. Nós te agradecemos, ó Senhor, Criador e Dominador de todas as coisas, por teres atendido ao nosso chamado e derramado sobre nós o teu bálsamo suavizante e curativo de todas as enfermidades. Enchestes o nosso ser de teu santo poder e de tua eterna sabedoria. Conservai-a em nós, Senhor, e sempre nos façais dignos dela até o dia de nossa eterna perfeição. Que assim seja, e assim, em nome de Deus, o Todo-Poderoso, o grande arquiteto do universo, está encerrada a sessão virtual da loja exotérica CBDista, o Trevo Sagrado, subordinado ao culto secreto da Ordem Maçônica do Grande Círculo Branco. Agradecendo aos nossos mentores espirituais, à diretoria desta loja e a nossos guias, protetores, a assistência que nos concederam, e pedindo que continuem nos concedendo até o desfecho final da nossa reunião. Até a próxima semana, se assim Deus o permitir.